Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende do horário que vocês vão estar assistindo esta gravação. Análise e a correção nesse primeiro vídeo das 30 primeiras questões aí da Prova Nacional Docente, que corresponde à parte de formação geral. As 30 primeiras é a parte geral, conforme a bibliografia do que vocês estudaram, e a segunda parte, que serão mais 50 questões, que é a da formação específica, tá? A da redação eu já mandei a análise para vocês, ok? Então, essa prova que está sendo gravada é a tipo 01. Lembrando que tiveram 4 tipos de prova, tipo 1, 2, 3 e 4. Eu só vou gravar tipo 1 e vocês adequem a prova que vocês pegaram aí, tá bom? Então vamos lá, baseada a prova aí no IDEP, né? IDEP. Vamos lá, IDEP não, INEP. Vamos lá, de pedagogia. Ó, lembrando, formação docente foram 30 questões, a redação, depois 31 a 80 é a parte específica que nós faremos mais um vídeo, tá? Esse é das 30 primeiras. Vamos lá? Eu pintei a prova com as alternativas corretas e eliminando as incorretas e o motivo, tá? Então, aqui, na primeira questão, apesar de estar falando sobre material didático, Programa Nacional do Livro, PNLD, né, que é a escolha do livro didático, lembrando que é de forma sistemática, regular e gratuita, então, os 2 primeiros textos se referem à interpretação de texto, tá? Apesar de estar falando de material didático, é interpretação de texto. Tinha que verificar o texto para analisar as alternativas, ok? Então, vamos lá. Então, aí o texto 1, eu não vou ler textos, tá? Porque vocês já fizeram a prova. E o texto 2 aí, tá? Então, aqui na questão 1, eles estão falando, considerando, eu vou aumentar aqui, tá, gente? Ó, vou aumentar aqui para visualizar melhor. Ó, considerando o texto 1, então essa pergunta é só do texto 1. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático vem contribuindo para, baseando nos textos ou nos conhecimentos que vocês têm, tá? Mas aqui é considerando o texto 1, então é uma interpretação de texto, tá bom? A alternativa correta da questão 1, abordar os contextos socioculturais, palavras-chave, contextos socioculturais, atuais considerados relevantes e a historicidade que consolidou a existência humana. Essa é a alternativa correta. Por que as outras foram eliminadas? Letra A, neutralidade. B, alterar. E C, regiões de difícil acesso. Então, eu só vou falar, senão vai ficar muito extenso eu ler tudo, tá, gente? Então, eu só vou mostrar para vocês, como já fizeram a prova, né? Eu só vou mostrar para vocês onde vocês encontrariam as palavras-chave negativas e as palavras-chave positivas para saber que aquela era a alternativa correta. Lembrando, né? Como nós estamos acostumados a estudar, as que estão de azul, as palavras negativas, nós chamamos de fedidas para eliminar aquela alternativa. E as palavras-chave positivas nós falamos cheirosas, perfumadas, perfume importado, tá? Então, aqui no caso da D, contextos socioculturais seriam aí palavras positivas aí, tá? Ela inteira está ok. Letra D de dado. Não, quando tiver algum recurso, eu vou falar para vocês. Se eu não encontrar, vocês fiquem à vontade se vocês encontrarem recursos, tá? Porque essa é a minha análise, tá? Pode ser que vocês tenham uma visão diferente, ok? Questão número 2. Relacionando os textos 1 e 2,
marque a alternativa que apresenta a percepção docente, orientada pela função referencial proposta por Chopin, dos textos, né? Olha aqui, só está perguntando sobre essa função referencial, a referência pela visão do professor. E tem um detalhe aqui no texto, ó, porque é para comparar os dois, tá? Olha lá, no próprio início do texto, aqui no final do texto 1, PNLD de forma sistemática, regular e gratuita. Já está dando dicas para a alternativa correta, tá? Olha lá, questão 2. Alternativa correta. Prefiro os livros com sistematização. Viu lá em cima? Vocês viram lá em cima? Sistemática, sistêmica, de organizado, né? Sistematização coerente dos objetivos de conhecimento da disciplina e transposição didática adequada. Várias palavras positivas: sistematização, coerente, objetos de conhecimento, transposição didática. O que seria uma transposição didática, gente? Às vezes eu não sei o que significa, por isso eu não acertei. Transposição didática é pegar o conhecimento e transformá-lo para que o aluno consiga uma aprendizagem sobre essa situação. Então, o professor pega aquele conteúdo e media de forma que relacione, que tenha uma aprendizagem significativa sobre isso. Então, os livros devem ser escolhidos pensando aí de como vai ser transformado para os alunos. Por quê? Nós não trabalhamos só com o livro didático, né? Focado só no livro. O livro é um dos instrumentos de apoio, de suporte, ok? Vamos lá. Por que as outras foram eliminadas? Letra A, temáticas sociais. Precisaria ter no livro, né? Então, por que o professor escolhe? A pergunta é essa. Como que o professor deve escolher o livro? Na letra A fala que ele deve escolher se tem temas sociais, temáticas sociais no livro, tá? Na C, expressam conceitos. Apesar de ser positivo, essa C não é o que eles estão falando lá nos textos, mas a C seria algo não tão negativo, mas precisa ter algo para eliminar. Então, expressam conceitos, né? O livro tem que ter a parte também procedimental da ação e não só de conceitos. E D, norma culta da língua. É uma pegadinha, né? Porque todos os livros, esse Programa Nacional do Livro Didático aí, todos são em língua portuguesa. Todos precisam vir com a norma culta da língua portuguesa. É fato, né? Mas enfim, precisava ter algo para eliminar. A alternativa correta realmente é a letra B de bola. Não tem recurso. Questão 3. Aqui é uma interpretação de texto, porque fala aí do livro alienista, né? Fala um pouquinho sobre a temática do livro, né? Que é um livro de Machado de Assis, que aborda várias situações aí que envolvem ciência, ética, exclusão social, loucura, imortalidade, entre outros temas, enfim. Aí um grupo de professores utilizaram esse livro para desenvolver um projeto de vida no ensino médio, que promova discussões sobre saúde mental e bem-estar coletivo na comunidade. Permitir o desenvolvimento de propostas pedagógicas então, utilizando esse livro, com as temáticas desse livro, transformando aí numa aula, num projeto de vida, né? Que propostas cairiam corretamente aí? A alternativa correta, letra C, favoreçam críticas à excessiva medicamentalização dos comportamentos incomuns para promover reflexões sobre ética profissional, tá?
E daí, por que eliminariam as outras? Na D, ciência médica, padrões e socialmente aceitos. Na A, emissão de laudos pela equipe psicopedagógica. Na B, apesar de eu considerar a B, né, como poderia ser, se não fosse a C, poderia mudar alguma coisinha e a alternativa C é a B, tá? Desenvolva ações de escuta entre os estudantes para que eles relacionem os temas abordados com suas vivências. Porém, o que acontece? Por que elimina a B? Os estudantes aqui, eles vão montar um projeto de vida, eles são sujeitos ativos. Então, as ações dele não serão só de escuta, de escutar, de só ouvir. Eles vão ter ação, tá? Então, por isso, eu eliminaria B. E aqui está falando relacionados os temas com suas vivências. Então, aqui é uma situação do livro, né? Do livro que fala de uma pessoa especial, né? Que tem saúde mental comprometida, ó, distúrbios mentais. Então, não é todos os alunos que iriam relacionar esse assunto com suas vivências, né? Às vezes não tem ninguém da família, não conhece ninguém que tenha, ou ouviu falar, enfim, tá? Por esse motivo, eliminaria e ficaria realmente com a letra C. Mas eu tenho certeza que muita gente colocou B, tá bom? Mas a alternativa correta é a C. Vamos lá, 4. Aqui é aquela questão que fala a respeito do uso do nome social, gente. Essa teria que acertar de qualquer forma, tá? Porque é direito, nós falamos sobre isso, é direito do aluno, tá? É direito do aluno fazer o uso do nome social, tanto no ambiente escolar quanto fora dele, tá? É direito tanto que ele seja chamado, né, ou ela ou ele seja chamado por aquele nome que ele escolheu, que é o nome social, sala de aula, assim como nos documentos internos. Quais seriam esses documentos? A chamada. Então lá tá João e ela quer ser Joana, é para falar Joana. Nos boletins, na carteirinha estudantil, são esses documentos que estão sendo falados. Aí aqui a diretora comete um erro, ela não seguiu o que a lei determina. Ela diz que recusou o pedido. Como assim ela recusou? A diretora está errada, tá? Ó, alegando que sem autorização do registro civil seria impossível. Não precisa mudar o registro civil, está na lei. É apenas o uso do nome social. O registro fica da mesma forma, tá? E aqui já fala que o estudante tem 15 anos e seus pais solicitaram, ou seja, o estudante não estava sozinho, estava com os pais, com os responsáveis. Então, devia ter sido atendido o pedido, tá? Então, o que a gestão deveria fazer? Atender ao pedido mediante formalização da solicitação pelos responsáveis legais do estudante. Por quê? Como é um estudante menor de idade, os pais assinam, ok? Então, não pode, letra A, não pode ser de maneira informal, mantendo os registros escolares. Não, tem que mudar a chamada, o diário, né, do professor, boletim, tem que mudar. Aqui, convocar conselho estudantil, pegadinha, acatar o pedido com o nome social, for oficialmente retificado. Então, assim, só iria acatar se mudasse o registro do estudante. O registro continua o mesmo, a não ser que ele queira mudar depois, alguma coisa assim. Mas na lei é direito o uso de nome social. Tanto é que quando vocês vão prestar um concurso público, eles perguntam se você quer ser chamado por outro nome, ok? Então, a alternativa, com certeza, a letra D, de dado. Muita gente estava na dúvida nessa. A letra D é a alternativa correta. Estou na prova tipo 1. Aí vocês têm que adaptar qual é o tipo da de vocês, ok? Questão número 5. Aqui vale para questão 5 e 6.
temos, além de tudo, uma interpretação de texto também, tá? Apesar dos assuntos, também envolve interpretação. Então, aqui nós temos sobre questões ambientais, Belém, no Pará, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é conhecida como a COP30, um olhar global, desafios do clima, de forma abrangente, sinérgica, crises globais, mudança do clima, perda de biodiversidade no contexto mais amplo, envolve a ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lembra lá, Agenda 2030, enfim, sobre esse assunto. Ao fazer isso, devemos continuar reconhecendo e expandindo o papel e as contribuições dos povos indígenas e das comunidades locais na administração da natureza e na liderança climática, ao mesmo tempo que reconhecemos os efeitos desproporcionais que eles sofrem com a mudança do clima. Então, aqui o texto 1, e daí no texto 2, que é um poeminha aí, Chuva Ácida, vejam que aqui logo no início fala: enquanto ser humano eu vou destruindo o que eu posso. Então são os efeitos aí do ser humano não cuidar da natureza, não cuidar do planeta, seria mais ou menos isso, tá? Mas vamos ao que pede. Aí questão 5, ó. Uma professora organiza um conjunto de ações para discussão crítica de aspectos relacionados às questões ambientais, abordadas no texto 1 e 2. Ela planeja atividades como? Então, quais as ações, quais as atividades que ela pode planejar para envolver este assunto dos textos 1 e 2? A alternativa correta, letra C, interpretação da letra da canção. Pesquisa sobre ações que contribuem com a preservação da natureza, tá? Teria mais opções? Teria mais ações que ela poderia fazer? Sim, mas eles só colocaram essas, né? Então, entre essas, a correta seria C. Por que não as outras? Palavras negativas. Palestras com rappers. Precisava ser rappers, né? Mas não é nem só isso. Listagem no quadro. Então, pedindo para os alunos copiarem do quadro as listas dos objetivos, é uma ação bem tradicional, copia e cola, né? B, leitura de textos, ideias, letra da canção, só isso, né? Ler texto. E na D, registro no caderno, registrar no caderno, ou seja, novamente eu vou escrever no caderno. Só escrever não adianta, é copia e cola. Ó, consultar termos técnicos em dicionários. Então, de tudo, qual que é? Aqui o aluno está sendo protagonista, participação ativa, é na C. Que eles possam ser pesquisadores, levantar hipóteses, pesquisar ações que contribuem com a preservação da natureza, que eles possam ter essa ação, tá? Alternativa correta, letra C. Questão 6. Isso não quer dizer que vocês não possam encontrar erros, tá? Foram esses que eu encontrei. Aí vocês podem encontrar outros aí, ok? Vamos lá, na questão 6. Centro, ó, considere que essa professora atua em uma escola localizada centro urbano e quer trabalhar com suas turmas sobre a perspectiva o quê? Freiriana, Paulo Freire. Lembrando que o Paulo Freire estava naquela pedagogia libertadora dentro da teoria curricular crítica. Quais atividades ela deve propor aos estudantes para contemplar as temáticas 1 e 2? A alternativa correta, letra A, realizar um levantamento do entorno escolar. Então, tudo começa da onde eles estão inseridos. Olha palavras-chave, entorno escolar, problematizando questões ambientais, situações, problemas. Utilizar conceitos escolares que ajudam a compreender o tema,
Aplicar os conhecimentos aprendidos previamente, conhecimentos prévios, diagnosticar o que eles já sabem, considerando uma análise crítica das ideias debatidas na COP30 ou no REP Chuva Ácida. Análise crítica está no contexto do Paulo Freire, na pedagogia libertadora, que faz parte da teoria crítica. Alternativa correta. Lógico, vocês teriam que fazer várias associações para chegar no, né? Se não fosse eliminando as outras alternativas. Mas vamos lá. Palavras que eliminaram B, C e D. B, um vídeo, um modelo de estufa de planta e fixar conteúdo, não é mediar, não é, né? É fixar, como se fosse algo decorado, né? Decoreba. Ó, a C, exposição de cartazes. Soluções mitigadas. O que é mitigadas? Muita gente não sabia o significado, né? Mitigadas significa diminuir. Como que eu posso dizer? Que não tem tanta importância. Minorizadas. Seria isso, tá? A D, de novo vídeo. Aqui uma pegadinha. Zona de desenvolvimento proximal. Se eles estão pedindo perspectiva freiriana, não é Vygotsky. Vygotsky é a interação, é nesse sentido. Mas aqui eles estão pedindo Paulo Freire e não Vygotsky. Então é uma pegadinha, tá? E exposição de novo. Então, todas essas B, C e D é algo mais tradicional, que eles não participam, que não tem uma relação, uma associação mais próxima do aluno. E na letra A tá tudo próximo ao aluno, com a realidade deles, tá? Uma análise crítica. Letra A. Vamos lá. Questão 7. O acesso à internet e aos recursos tecnológicos, como dispositivos móveis e outros, vem crescendo na atualidade, impactando os sistemas educacionais no Brasil e no mundo. Aí fala sobre o uso das metodologias ativas, palavra-chave, né? Aqui fala que exclui uma parcela da população, dos estudantes, que não tem o acesso à internet. Então, como que vai fazer para que os alunos não sejam excluídos porque eles não têm o acesso? Então, que aula que eu posso dar para que todos participem da aula sem serem excluídos? É isso, tá? Ó, nesse contexto, uma atividade de ensino que utilize metodologias ativas na educação para minimizar a exclusão na sala de aula, tá? Então, assim, já elimina logo de cara A e C, por quê? Aula expositiva e exercício. Algo totalmente tradicional. Cadê a metodologia ativa aqui? C, ler texto. Cadê a metodologia ativa aqui? Então, a A e a C já estariam eliminados. Ficaria entre B, jogos desplugados, e D, aula gamificada com seus dispositivos móveis. Então, assim, tanto aula gamificada é uma metodologia ativa, quanto jogos desplugados também é. Mas, se o contexto já fala que os alunos não têm, muitos alunos não têm um acesso, ó, mais de 60% não têm acesso, então eu não posso oferecer para eles uma aula gamificada, que seria uma aula gamificada de jogos. Jogos que utilizam os dispositivos móveis, a internet. Se já está falando que muitos não têm acesso, como que eu vou dar uma aula de jogos? Por mais que aula gamificada faça parte de metodologias ativas, mas aqui o contexto fala que nem todos têm acesso a esses dispositivos móveis. Por isso que a D está eliminada, porque não vai atingir todos os alunos. Agora, a B sim, jogos desplugados. Jogos plugados significa o acesso com internet. Jogos desplugados é aquele que não precisa do acesso à internet. Não precisa dos dispositivos móveis.
certo? Aí todos podem participar. Jogos desplugados produzidos pelos estudantes. Tá vendo? A produção dos estudantes, sem o acesso a recursos tecnológicos à internet, seguidos da socialização das aprendizagens em uma plenária. Dessa forma, todos vão participar. Alternativa corretíssima, letra B de bola, tá? Vamos lá. Questão 8, nós falamos também a respeito da educação de campo, né, nas aulas, movimentos sociais, área rural, enfim, não podemos esquecer que a educação de campo é uma modalidade da educação, tá? Modalidade, não é uma etapa, é uma modalidade. Enfim, vamos lá. Nesse contexto, a formação do professor para a educação do campo tem como princípio, letra D, reconhecer o campo como lugar de vida e de produção que sofreu com um projeto de desenvolvimento exploratório. Foi isso que aconteceu. Por isso que existem os movimentos sociais para defender lá a terra deles, tá? Por que as outras foram eliminadas? A, subordinar, palavra negativa. B, contrariam. E C, desconsiderar, tá? Não vou ler porque vai ficar muito extenso, mas só para vocês identificarem os motivos pelos quais elas foram eliminadas, ok? Questão 9. A história da educação no Brasil pode ser organizada em períodos com características específicas de paradigmas educacionais de cada época. A exemplo da escola nova, décadas 1920 e 1930, cujas práticas pedagógicas. Então lá, apesar da escola nova, ela fazer parte aí do tradicional, apesar de falar nova, não tinha tanta novidade, né? Porque ela vem já da teoria tradicional já, tá? Mas enfim. Aqui, apesar de ser escola nova, o foco não era totalmente centrado no aluno, em si na educação como um todo, tá? Então, a alternativa correta, letra D, centralizava a educação nas vivências, nas estratégias de ensino e no interesse do aluno. Mas não somente o foco era no aluno. Então, estratégias de ensino, professor, ele que vai ter as estratégias de ensino. A educação, o currículo, enfim, tá? Mas aqui começou a dar uma melhorada, depois que veio as outras, né? Mas por que as outras foram eliminadas? Vamos lá. Letra A, centrada no professor. Centrada no professor, não, essa já tinha passado, né? Essa aí foi antes. B, neutralidade e racionalidade. E C, português para os indígenas e doutrina cristã. Palavras negativas aí para eliminar, tá bom? Letra D. Olha, gente, mesmo que vocês não lembrassem o conteúdo, vocês tinham que ir pelas palavras-chave positivas e negativas. Fedidas ou cheirosas, tá? Mesmo porque é muita informação. Vocês viram tanto que nós estudamos, tanto na parte geral, quanto na parte específica, o tanto que nós estudamos aí durante todo o curso. Depois mais 350 questões de treinos de questões, né? Então, assim, se não fosse assim, por quê? Mesmo que vocês não soubessem os temas todos, muita coisa é interpretação de texto, tá? E aqui, nesses casos, vocês poderiam eliminar por palavras negativas mesmo, tá bom? Mas, enfim. Não estou falando que a prova está fácil, mas eu também não achei a prova toda difícil, não. Para quem estudou, não. Para quem não estudou nada, estava, tá? Estava sim. Mas assim, para quem já tinha uma noção, uma base, né? Estudou, lembra algo que foi falado sobre aquilo, associou, conseguiu fazer, tá? Eu não considerei as questões difíceis, não. Algumas abordagens sim, mas eu não considerei as questões totalmente difíceis. Tem provas mais difíceis, viu, gente? Por exemplo, FGV
muito mais difícil do que essa prova. O ruim dessa prova PND, ao meu ver, na minha opinião, 80 questões. Foi isso que matou. Foi isso. Eu falo para meus alunos, foi isso que matou. Porque antes de vocês irem fazer a prova, eu já tinha avisado vocês. Gente, 80 questões, quando vocês chegarem na 40, na metade, vocês até vão raciocinar muito bem. Depois disso, vai bater o cansaço e a produtividade de mais 40 não vai ser a mesma das primeiras 40. Eu avisei os alunos. Porque uma questão dessa, né, uma prova dessa, com 80 questões, é muita coisa. Eles sabem disso, tá? Mas é justamente para desclassificar muita gente aí, ok? Apesar que eu pensei que essa prova PND, que Brasil inteiro fosse algo muito mais organizado do que foi, né, gente? Tantos casos aí de desorganização. Teve gente que foi fazer prova em refeitório. Quer dizer, a pessoa tira totalmente a concentração, atrapalha, viu? Mas, né, por um lado, estão falando que vai ser cancelada. Por outro, muitos alunos não querem que cancele para não ter que passar por esse tormento de novo. E eu sei que a maioria dos meus alunos conseguiram atingir. Então, para eles fazerem uma nova prova, vai ser o ó, tá? Apesar de terem conseguido aí, tá bom? Que eu estou muito feliz, porque foi a primeira vez que nós tivemos o curso, os treinos da Prova Nacional Docente, e estou muito feliz, tá? Muito feliz. Teve alunos que conseguiram e não fizeram o curso inteiro, só fizeram os treinos de questões e conseguiram passar. Claro, ainda a redação vai ser corrigida, mas se seguiram o que a gente estudou, estão dentro, tá? Com certeza. Mas assim, estou já muito feliz que dessa vez nós fechamos com a turma de 120 alunos, 120 professores. Foi menos do que os outros, mas por ser prova nacional docente, né? Então, eu tive uma turma com 120 alunos, 110, não, cento e poucos alunos, 120 alunos de uma turma, que foi o curso completo, e mais 20 e poucos alunos que foram só treinos de questões. Independente do grupo, pelos cálculos, 97% dos alunos, de 120 e poucos alunos, 97% até então, pelo feedback que me deram, conseguiram, né? Até fizeram uma enquete no grupo aí, né? Só que teve professores que não anotaram o gabarito, vão ter que ficar esperando só dia 10 de dezembro para saber, porque não teve como comparar o gabarito e não levaram a prova para casa, não esperaram até o final. Estavam tão cansados que não esperaram, porque quem esperou levou o caderno para casa, então não precisava anotar. O gabarito já estava na prova que levaram, o caderno que levaram. Mas enfim, de qualquer forma, independente do resultado, parabenizando todos os meus alunos guerreiros, porque não é para qualquer um uma prova de 80 questões e mais uma redação de 30 linhas, né? Não é para qualquer um, não. Então, eu estou muito feliz por vocês que não desistiram da batalha, encararam, foram lá e fizeram bonito, arrasaram, tá? Eu tive alunos aí que acertaram 73, 72, não vou citar nomes aqui, que são muitos nomes, mas assim, as alunas mesmo que me mandaram, né? Teve alunas que só errou 7 questões de 80, só errou 8 de 80, a média e a maioria 63 para cima, tá? Teve também os que acertaram só 40, em cima, 41, teve que acertaram 50 e pouco, 60 e pouco, 70 e pouco, teve de tudo, o importante é que conseguiram, tá? Agora vai juntar a nota da redação, então tem que esperar, a nota vai aumentar, porque eu tenho certeza que vocês arrasaram nessa redação, tá bom? Vamos lá. Questão 10, né? Questão 10. 10 e 11.
Textos para as questões 10 e 11, aqui fala sobre EJA, estágio supervisionado. Gente, eu não vou ler, porque eu vou direto na pergunta, já que vocês já leram no dia da prova, tá? Pra gente não perder tempo. Questão 10. Considerando, aí vocês podem pegar o caderno, né, e olhar, né, já foi liberado. Considerando o contexto apresentado, as ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores. A alternativa correta, letra D, integram as vivências dos estudantes ao currículo, promovendo reflexões sobre o mundo do trabalho. Ó a palavra-chave: vivências, reflexões, enfim. Aqui, por que elas foram eliminadas? Conteúdos disciplinares específicos. Isso é uma estratégia motivadora? B, de uma área de conhecimento, não é só de uma área. Pegadinha. C, incentivam a valorização do mundo do trabalho, com base em metodologias de ensino inovadoras. Mas aqui poderia... Muita gente acho que colocou a letra C aí. Muita gente, apesar da D ser a correta, mas aqui, ó, o foco não é só na valorização do mundo do trabalho, né, gente? Tá? E aqui no texto não fala dessas totalmente inovadoras, essas metodologias, né? Apesar que se a gente olhar aqui, elas são, não é inovadoras no sentido de metodologias ativas. São formas que o professor, estratégias que o professor utilizou para trabalhar o assunto. Mas não tem nada assim de metodologias ativas que eles tenham usado, né? Inovadoras, não. Tá bom? Opa! Então aí, alternativa correta mesmo, letra D. 11. Conforme o contexto, estágio supervisionado. Então, deu para perceber no contexto que o estagiário aí, o estágio supervisionado, que eles falam aí, do professor supervisor, deixou eles participarem ativamente, né? Ó, como espaço de formação pedagógica. Estou falando de estágio supervisionado, estamos formando. Formação pedagógica que considera o papel do professor supervisor como co-formador. Eles participaram ativamente, não ficaram só olhando, observando. Letra A. Isso é um estágio de verdade, que eles colocam a mão na massa. Não fica só lá olhando o que o professor da sala faz. B. Eliminada. Aquisição de conteúdos curriculares. C. Novas tecnologias. E D. Não que seja a palavra negativa novas tecnologias, é que não foi utilizado novas tecnologias nesses textos. D. Conhecimento teórico metodológico do professor supervisor, tá? Lembrando, aqui tá falando sobre o estágio. Letra A, formação. Eles estão sendo preparados. Questão 12. Textos para a questão 12 e 13, ó. Pedagogias de projetos, né? Palavra-chave. ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, né? Então, aqui eles falam de montar um projeto interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas aí. Promover ações educativas, né? O reaproveitamento de resíduos orgânicos. Então, a iniciativa inclui o desenvolvimento de atividades separação e aproveitamento de resíduos da alimentação escolar, bem como montagem de composteiras artesanais para a produção e o uso de adubo em jardins e hortas da escola, tá? O foco foi esse, ó. Trata da produção, do consumo responsável, enfim, vamos lá. Com base na situação descrita, a ação educativa que intervém concretamente no contexto escolar. Então, uma ação que envolve diretamente a escola. Letra D de dado, alternativa correta. Organizar uma oficina para o reaproveitamento, seria uma, né? Reaproveitamento, ó, aqui já fala, reaproveitamento, ó. É que eu não pintei aqui. De alimentos e acompanhar as mudanças comportamentais na escola.
Por que as outras foram eliminadas? Essa foi a minha análise. Pode ser que vocês não concordem, daí vocês entram com recurso, né? Eu não encontrei aqui recurso. Letra A, eliminada. Levantamento, desperdício, evento científico. B, mapear os locais, elaborar uma redação. Que projeto grandioso só elaborar uma redação. C, uso de adubos orgânicos, pesquisar o uso de adubos orgânicos. Dados estatísticos. Eu coloquei mais de uma para vocês identificarem, né? Mas aqui eu poderia falar C, dados estatísticos, B, redação, A, evento científico. Só isso já eliminaria, tá? Questão 13. Com base no projeto desenvolvido, numa perspectiva crítica, apresenta relação coerente entre o procedimento metodológico, né, desenvolvido pelo professor, e a avaliação da aprendizagem, como que vai ser avaliado isso, sobre o consumo responsável de alimentos, tá? Então, focado aí no professor. Alternativa correta, C. Debate que aborde a insegurança alimentar com base nas reflexões, palavra-chave, provocadas ao longo do projeto, seguido pela produção de um artigo de opinião a ser publicado no jornal da escola. É uma perspectiva crítica, né? Bom, porque aí vai envolver a avaliação, eles vão publicar um jornal da escola, né? O procedimento metodológico, a produção do artigo, enfim, letra C. As outras, eliminadas. A, prova. Letra A, aplicar uma prova. Letra B, fazer um mapa mental, exposição de banner. D, questionário, manual técnico. Tá vendo? Gente, quando eles falam de projeto interdisciplinar, eles querem algo novo, algo que os alunos se motivem, estimulem, pesquisem, coloquem a mão na massa. Eles não querem algo totalmente tradicional. O tradicional é considerado palavras negativas. Então, olha lá. A, começa bonito, roda de conversa, aquela coisa toda. Aí vem, como que vai avaliar? Uma prova objetiva. Lembrando, a avaliação é o conjunto, não é a prova, simplesmente. A B, mapa mental. A D, um questionário. Tá dando para ver a diferença? Quando na alternativa correta vem reflexão, produção, né? Mão na massa. Letra C, alternativa correta. Questão 14, vamos lá. Olha lá. Estudantes indígenas. Fala do escritor indígena Daniel Munducuru. Tá? Aí fala, um caçador aprende com um caçador mais experiente. Um jovem aprende sua arte na medida que é capaz de reproduzir a arte dos mais velhos. Ó, queira ou não, quando eu tô lendo isso, eu lembro do tema da redação, de falar de idade, dos mais velhos, enfim. Eu lembro. Essa ideia aborda diferentes formas de transmissão de conhecimento por meio da oralidade. Lembrando que o Daniel aí, ele é um escritor famoso indígena, né? Capaz de reproduzir ao meio da oralidade experiência cotidiana. Então, pensando nisso, a professora organizou uma proposta pedagógica envolvendo a história de vida dos estudantes, suas experiências, com foco na mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira. Trouxe o exemplo da tapioca, que é um alimento ancestral, né? Enfim. Então, a ideia é buscar a memória social das famílias por meio de entrevistas informais sobre conhecimentos de plantio, de colheita, do preparo da mandioca,
até o consumo na comunidade, a fim de integrar conhecimentos ancestrais ao currículo escolar. Então, assinale a alternativa que apresenta uma proposta que fomente a cooperação entre todos, escola, família, comunidade, em relação à população indígena. Alternativa correta, letra B de bola. Apresentar vídeos gravados com a participação da comunidade. Não é qualquer vídeo. Coloca lá um vídeo para eles assistirem. Não. O vídeo que foi gravado com a participação da comunidade escolar. Aí é interessante. Registrando técnicas ancestrais contemporâneas de se fazer tapioca. Como que era antes, como que é agora, tá? É algo... É uma ação, uma proposta legal de se fazer. Agora, as outras, simplesmente. Elaborar um estudo de caso, até aí, né, mais ou menos. Validar as práticas agrícolas contemporâneas. Então, só é válido as que forem atuais, contemporâneas. As antigas não é mais válido. A C, fazer um mural, pegar o depoimento dos nutricionistas. Não, quem está fazendo é a população, não são os especialistas. E o foco não é nas dietas. E na D, transcrever as falas, só escrever o que os entrevistados falam e daí eu só escrevo e depois eu falo para a sala o que fulano falou. Olha a diferença do apresentar um vídeo com a participação deles. Tá vendo? É analisar as questões mesmo, tá bom? Alternativa correta B. Questão 15. Professora, diante da existência de um aterro no entorno da escola, decidiu abordar o tema sustentabilidade e do descarte consciente com seus estudantes. Para isso, solicitou que eles elaborassem um projeto. Vocês perceberam que a prova, a maioria das questões, tudo envolve um projeto? Né? Que é, por que o projeto? Porque o projeto é considerado uma metodologia ativa em que todos participam, tá? Ó, veja a participação. E a turma, não foi a professora, e a turma sugeriu as seguintes ações. Convidar trabalhadores de coleta seletiva, participantes de movimentos sociais, de preservação do meio ambiente para uma roda de conversa. Realizar ação com os familiares para aprenderem técnicas de limpeza e separação de material reciclável. Conduzir uma dinâmica coletiva com os estudantes. Troquem materiais descartados por brindes variados. Então, em uma perspectiva crítica da educação ambiental, as ações propostas pelos estudantes. Depois eu vou comentar sobre essa. A alternativa A, normalizam o consumo e o acúmulo de bens que como origem da produção dos resíduos. Aí, gente, certamente vocês ficariam na dúvida entre A e B. Proporcionam uma mudança comportamental em relação ao descarte dos resíduos. Pode ser que até essa questão 15, eu anotei aqui, pode ser que essa questão 15 até dê um recurso. Porque, de qualquer forma, houve uma mudança de comportamento aí, de qualquer forma. Porque a partir do momento que os alunos vão fazer aí, convidar os trabalhadores, né, falar sobre preservação, chamar as famílias para aprenderem limpeza e separar materiais recicláveis, coisas que elas não faziam antes, queira ou não, vai ter uma mudança no comportamento. Por quê? A maioria que não fazia isso começa a fazer. Então, há uma mudança no comportamento. Ao invés de jogar tudo fora, começou, depois desse projeto, começou a separar os materiais. Então, isso é uma mudança comportamental, no comportamento do ser humano, da pessoa. Por isso que eu acredito que até possa dar um recurso nessa 15, tá? A letra A é a correta, mas assim, para mim a B também está correta, tá, gente? Então, assim, se vocês quiserem entrar com recurso, ok. Se não, não entrem, tá? A C e a D é certeza que está descartada, porque prejudicam o trabalho dos catadores, tá errado. E a D, preserva o ambiente ao deslocar.
deslocar. Isso não é preservar o ambiente. Eu tiro de um lugar e coloco no outro. Vamos supor, eu tiro do entorno da escola e coloco num outro lugar. Não, tem que saber o que fazer. Não é só tirar de um lugar e colocar para o outro. Enfim, deslocar somente não vai resolver, tá? Mas verifiquem aí, ok? Questão 15. Se vocês querem entrar com recurso ou não, fiquem à vontade. Questão 16. Em uma escola localizada em território quilombola, vejam que está falando muito das modalidades, né? Ó, educação ambiental, falou, né? Educação de campo, apesar que educação ambiental eu posso trabalhar na parte diversificada do currículo, mas falou. Educação de campo, que é uma modalidade. Educação quilombola, que é uma modalidade. Educação indígena é uma modalidade, né? Bom, enfim. Território quilombola. Essa prova tá bem misturada, muitos conteúdos mesmo, né? Enfim. Aí, então, em uma escola localizada em território quilombola, sobre a festividade de Santo Antônio, padroeiro da comunidade, um professor de história aproveitou a situação, convidou outros professores de outras áreas para realizar atividades pedagógicas sobre representatividade, mobilizou aí várias áreas, uma proposta sobre, né, reflexão sobre a autonomia e identidade escolar, que estão presentes no PPP da escola. Então, a pergunta: com base no cenário apresentado, uma intervenção didática. Qual a intervenção que o professor poderia fazer? Que considera colaboração entre escola e comunidade, tá? Então, ó, colaboração entre escola e comunidade quilombola. C, promove atividades para reconhecer ritos significativos para a comunidade durante a organização da festa. Porque aqui, colaboração entre escola e comunidade, tá? Aqui, por que as outras elimina? A, leitura de texto. B, festividades contemporâneas atuais. Isso não é uma festividade atual. D, produtos industrializados. Se eu tô falando de território quilombola, né, gente? Aqui tá falando produtos industrializados. Nada a ver, ok? C, alternativa correta. Questão 17. Projeto político pedagógico. Novo referencial curricular do município, elaborado com base na BNCC. Vamos lá, vamos direto ao ponto. O currículo moldado vai além do currículo prescrito e do apresentado. Devendo ser, então o currículo deve ser articulado, ressignificado, com diferentes componentes curriculares, contexto local e regional, ou seja, o currículo que atenda às necessidades e à realidade, né? Diante do exposto, a concepção curricular apresentada implica assumir o currículo como? A palavra-chave aqui, gente, construção social. Currículo é uma construção social, tá? Ó, e o professor como agente mediador, já tá dando as palavras-chave aqui, ó. Construção social e agente mediador. Letra A, não teria nem como vocês duvidarem. B, eliminadas B, C e D por quais motivos? B, elemento neutro, professor condutor. C, diretriz nacional, professor executor. E D, produto. Tá? Letra A, com certeza. Olha o cheiro importado. Olha que perfume aí na letra A. Vamos lá. Questão 18, documentos de identidade. Aí, independente do autor, tá, gente? Apesar que eu mandei para vocês sobre esse autor, sobre o assunto, tá? Mas independente. Essa prova não foi focada em autores e leis, e sim em conceitos, contextos, conteúdos, independente de autor, de lei, tá? Nos temas, né? Aí fala sobre lembrando, nós tivemos 3 teorias curriculares: tradicional, crítica e pós-crítica.
E aqui eles estão citando, primeiramente, crítica e pós-crítica, e conflitando com a tradicional. Porque a tradicional, ela considera o currículo neutro, transmissão de conhecimentos, só foca no desempenho, em notas, essas coisas, tá? Aqui a teoria crítica valoriza a conscientização dos estudantes sobre os mecanismos sociais e históricos que estruturam essas desigualdades. E a pós-crítica foca na construção das identidades, das diferenças. O currículo é um texto cultural ou sociocultural, né? Produz significado, enfim. Com base no exposto, qual estratégia pedagógica desenvolvida com os estudantes, está alinhada à teoria crítica do currículo? Não perguntou sobre teoria tradicional e não perguntou sobre teoria pós-crítica, só da crítica. Só da crítica, letra A, pesquisa de campo, discussão sobre enfrentamento dos diversos tipos de violência no entorno da escola, tá? Entraria como crítica aí. A crítica e pós-crítica já tá melhor, né? A tradicional que era o conflito aí maior, tá bom? Então, a pesquisa de campo já é algo mais atual. E daí, essas outras aí são consideradas mais tradicionais, ó. B, faz um resumo, mandar o aluno fazer um resumo. Copia e cola. C, lê esse texto aí. Agora faz esses exercícios que estão no livro. D, vou exibir um comentário para vocês. Tá? Exibição de... documentários. Então vejam que de tudo, a letra A está mais desenvolvida. Olha a diferença, uma pesquisa de campo sobre o assunto. Estamos, né? Então, está mais atual do que os outros que já estão, o pessoal já está cansado de saber, tá? Vamos lá. Questão 19. Para contemplar a reflexão, os professores da educação básica devem considerar na elaboração de um plano de ensino os conhecimentos. Então, quando vai fazer um plano de ensino, o que eu tenho que ter em mente? Olha só, deixa eu só comentar aqui. Primeiramente, vocês grifariam só as primeiras palavras. Científicos, tradicionais locais, científicos, tradicionais locais, tá vendo? O que tiver como tradicionais, elimina. Então, a B e a D já estariam eliminadas logo de cara. Tradicionais locais. E ainda mais pelo restante, visão hegemônica e subordinados. Já estariam eliminadas a B e a D logo de cara. Ficaria científicos A e científicos C, tá? Entre A e C. Aí eu vou analisar só A e C para saber qual delas é a correta. Na letra A foi eliminada, apesar de estar científicos, foi eliminada por quê? Visão eurocêntrica, focada naquilo ainda mais tradicional. Olha a diferença, científicos, palavra-chave integrados com os conhecimentos tradicionais locais. Então, poderia estar tradicionais, locais, não é a teoria tradicional, a pedagogia tradicional, não. Conhecimentos tradicionais locais, onde estão inseridos, tá vendo? Mas vejam, letra A tá eurocêntrica e a C integrados. Qual é a mais cheirosa, gente? Integrados, né? Letra C é a alternativa correta da questão 19. Questão 20. Está falando sobre ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Relembrando o assunto, está na lei que é para ser trabalhado nas escolas, tanto públicas quanto privadas, o ensino de história e cultura. Não é uma nova disciplina, é um conteúdo a ser trabalhado dentro das disciplinas. Se for a partir do 6º ano do ensino fundamental, principalmente das disciplinas de história, literatura e arte, tá?
Então fala aí, a professora foi explorar, para falar sobre esse assunto, ela explorou o movimento do cinema de países africanos, algo diferente, né? Novas formas de representar suas histórias, suas culturas, suas lutas. Os alunos ficaram entusiasmados com o tema, né? Fez os alunos participarem. Decidiram realizar uma mostra de filmes, tá vendo? Então, eles, não só a professora, todos, produzidos em países africanos para ser apresentada à comunidade escolar, né? Para que o povo possa saber um pouco mais sobre essa cultura, né? Os estudantes deveriam selecionar 3 filmes, com base em critérios relevantes na compreensão do valor das culturas. Então, considerando os objetivos na proposta, os estudantes devem selecionar filmes que... Que tipo de filmes eles devem selecionar? A. Reconhecem as variadas formas de expressão dos povos africanos, suas subjetividades e questões sociais associadas a esses povos. Palavras negativas para eliminar. Letra A. Focar na vida animal selvagem. Na B. Familiaridade no espectador. Narrativas audiovisuais europeias e africanas. Estamos falando de europeias e americanas, estamos falando de africana, não europeia e americana. E D, estereótipos, mas principalmente vida urbanizada, tá? Enfim, alternativa correta, letra C, sem recurso. 21. Aí o texto fala sobre o desgaste da infraestrutura dos prédios das escolas, dos pisos, né? Como está a estrutura física da escola, né? Tem escolas que não tem nem saneamento básico, né? De água, de esgoto, ok? Então, diante dessa situação, essa realidade, que ação que compete à escola, ao diretor da escola, né? Porque é como que eu vou dizer? Uma situação complicada, que isso interfere na vida dos alunos, né? Não ter essas coisas. Imagine você falar para o aluno, ó, não tem banheiro, vai ali, ó, no mato. Eu tô dando risada, gente, mas não é com ironia não, tá? Como que eu posso dizer? É um absurdo, né? Chega a gente dar risada por causa do descaso mesmo, uma situação dessa, tá? Enfim, e isso existe no nosso país, tá? Enfim, o que a escola deveria fazer então? Com certeza a alternativa correta é a letra C. Articulação da gestão escolar, ou seja, a diretora, com as autoridades competentes, em busca de ações para melhorar essa infraestrutura. Certo? Não vai resolver o problema eu fazer um projeto na escola. Vai resolver o problema? De ter um banheiro, de ter esgoto, de ter água? Só vai fazer um diagnóstico e o resto não faz mais nada? Não adianta instalação mínima de água e esgoto. Instalação mínima. E eu resolvo lá, coloco um bico de água lá e resolvo. As autoridades precisam se envolver, porque é uma coisa gigantesca. Aí eu vou convocar a comunidade para resolver o problema. Gente, vamos despoluir aí o rio. Vamos limpar o rio. Não tem saneamento básico, não tem água, não tem esgoto, não tem banheiro, não tem infraestrutura. Então, a gestão tem que entrar em contato com as autoridades para resolver o problema. É isso. Letra C. A população ali não tem como ela resolver, né? Enfim, coitado dos alunos. C. Não tem discussão. C. Questão 22. EJA. Tô lembrando novamente do tema da redação. Vamos lá. A educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade de ensino destinada a pessoas que não estão inseridas na educação regular por motivos diversos.
Nesse contexto, esse estudante possui uma história de vida, independente de ele não ter estudado como deveria, né? Na época certa, mas ele voltou para estudar. Ele tem uma história de vida, tá? Ele é um sujeito ativo e não passivo, ok? E daí no texto 2 ainda continua, né? Uma abordagem sistêmica, faz parte da história da educação do país, é uma modalidade importante no processo de democratização do direito à educação, enfim. Considerando os textos 1 e 2, a alternativa que apresenta uma ação pedagógica condizente com a abordagem sistêmica da EJA. Com certeza, a alternativa correta, desenvolver projetos de letramento, tá? Letramento que integrem, porque não fala ali da história de vida, eles podem, por exemplo, não serem alfabetizados ainda, mas eles são letrados. Eles sabem para que serve aquilo, tá? Porque eles têm experiência de vida, né? Vamos lá. Desenvolver projetos de letramento que integrem experiências de vida dos estudantes a temas como trabalho, identidades culturais, vivências intergeracionais. De geração, ó. Estou lembrando novamente aí da redação que eles deram. Ó, intergeracionais. Tá dando a dica já da redação. Enfim, alternativa correta C. Por que elimina logo de cara B e a D? Porque o foco não é obter um diploma. Eles têm o direito a um diploma de qualquer forma, tá? Eles vão receber um diploma. Mas a organização não é pensando na obtenção de diploma, porque o diploma é um direito, é uma consequência, eles vão receber. Independente de cereja, eles recebem o certificado. E a D, olha que erro, ó. Garantia dos mesmos conteúdos, dos mesmos métodos. Não, a EJA já é uma modalidade diferente, não vai seguir o mesmo padrão do fundamental, anos iniciais, do fundamental, anos finais ou do ensino médio. É uma metodologia diferenciada, tá? Agora, professora, por que tá de verde? Eu fiz proposital para vocês verem que muita gente poderia ter colocado A como resposta correta. Por quê? Por conta da questão da profissionalização e do mundo do trabalho. Porque temas como o mundo do trabalho também estão na C. Mas assim, ó, aqui fala garantir a inclusão de temas relacionados à profissionalização dos estudantes e de atividades relativas ao mundo do trabalho. Poderia até ser a letra A, a alternativa correta, se não tivesse a C. Porque as palavras ali, projetos de letramento, integrem experiências de vida, estão mais a favor do que a letra A. Mas muita gente, eu acredito que falaria assim, eu vou entrar com recurso com essa, porque para mim a letra A também estaria certa. Fiquem à vontade, se vocês acharem que deve, coloquem aí questão 22 e entrem, tá? É a C, mas a letra A não estaria totalmente fora, tá bom? Então fica a dica aí. Questão 23, letramento científico. Nós estudamos sobre isso. O letramento científico é o quê? Aprender de fato ciências como investigação. Estudo por investigação, por pesquisa, levantar hipóteses, ir atrás de mais informações. Esse é o letramento científico, tá? E usar ciências para a vida. Lembra lá a alfabetização científica, letramento científico? Então, eles vão usar ciências na vida deles também, não só sala de aula, tá? Competência essencial no contexto educacional, que eles compreendam, apliquem, sejam críticos, vão buscar por mais informações, tá? Então tem a ver com investigação, com essas questões. Considerando o que representa o letramento científico, a equipe gestora de uma escola planeja organizar uma palestra
com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar de que a ciência é para completar. Fundamenta-se no rigor. Muita gente vai, mas rigor não é uma palavra negativa? Não. Rigor metodológico. Nós tem que ter um rigor para preparar nossas aulas. Rigor não é algo negativo de autoritarismo, não é nesse sentido, tá? Ter rigor. É ter ciência do meu aluno, da realidade da minha sala, do que realmente é importante, é nesse sentido. Como respaldo para os argumentos produzidos e apresentados publicamente. Então, tem a ver com letramento científico, que é pesquisa, investigação, Argumentos. Quais os argumentos que você conseguiu sobre esse assunto? Tá? Apresenta aí os argumentos, a pesquisa que você fez, a informação que você trouxe, tá? Enfim, letra A. Por que as outras eliminam? Vamos lá. B, palavra negativa individual. Direitos sobrepostos aos coletivos. Aí tá falando que o individual está acima dos coletivos, e ao contrário. C, posicionamentos individuais, tem que ser coletivos. E D, neutralidade. Só por essas palavras já eliminaria, não precisaria de mais, tá? Questão 24. Uma reunião de planejamento para falar diferentes tipos de avaliação, tá? Aqui também nós estudamos sobre isso. É muita coisa para vocês se lembrarem, né? Mas nós falamos muito, tanto nas aulas do curso, quanto nos treinos de questões. Avaliações diagnóstica, formativa e somativa. As diagnóstica no começo do processo, formativa durante o processo, somativa no final do processo. Nós falamos sobre isso, tá? Resumidamente, nesse momento. Os professores foram convidados a descrever suas práticas pedagógicas e relacioná-la aos diferentes objetivos das avaliações. Não tem uma só certa, todas estão certas, mas pode ser usada a cada momento. Entre as atividades avaliativas descritas, qual associa a função formativa, que é a última? Formativa, que é no meio do processo. É aquela que C, oferece devolutivas para a produção coletiva de uma linha do tempo com marcos da Revolução Industrial, a fim de orientar o que pode ser aperfeiçoado no trabalho. Extensa, né? Bem extensa. Mas é uma função formativa, de formar o aluno, né? Formar. Por que as outras não? Lembrando, tudo que for uma avaliação classificatória, por notas e provas, por seleção, são palavras negativas, classificatória, seletiva, tá? Essas aqui, diagnóstica, formativa, somativa, são palavras positivas, tá? Letra A elimina lista de exercícios. B, série de perguntas. E D, prova escrita. Matou. Porque na A, na B e na D são palavras negativas, ok? Vamos lá. Questão 25, sobre as avaliações externas. Nós falamos também sobre o SAEB, Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, que é uma avaliação externa, já vem pronta para ser aplicada, né? É um instrumento para aferição da qualidade da educação básica no Brasil. É utilizado o cálculo do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nas escolas, tá? Enfim, uma determinada escola recebeu nota do IDEB e o resultado ficou abaixo da média. Então, o que vai ser feito com as escolas que ficam abaixo da média? Aí, no caso, a direção fez uma reunião com os professores para traçar metas para melhorar o desempenho. A análise dos resultados do IDEB deve orientar as ações pedagógicas para quê? Palavra-chave, direcionar. A nota do IDEB vem para direcionar o trabalho.
direcionar o planejamento de forma estratégica. O que nós vamos fazer agora? Qual a estratégia que nós vamos utilizar para que nossa nota possa melhorar? É isso, letra A com certeza. B, C e D, palavras negativas. Não vem para reduzir o espaço, não é para dar mais atenção a atividades extracurriculares e nem o foco no SAEB não é nas habilidades socioemocionais, porque são várias habilidades que são vistas, não é só socioemocionais não, né? Enfim, a alternativa correta com certeza a letra A, não tem nem recurso. Aqui eu achei muito interessante essa questão. E a maioria gostaria de ser uma bola de cristal. Por quê? Muita gente erraria essa e com certeza muita gente deve querer entrar com recurso. Muita gente gostaria de entrar com recurso. Embora, pela minha análise, essa questão não teria recurso, mas muita gente poderia entrar aí se quisesse, tá? Mas, enfim, é questão de interpretação de texto, tá? Análise e interpretação de texto. Veja. Exclusão. O que é exclusão? Todos aqui dentro desse círculo estão incluídos. E esses estão fora do círculo, tá vendo? Fora do círculo. Significa que estes foram excluídos por vários motivos. Aqui nós temos deficiência física, aqui nós temos alguém que deve ser deficiência visual, porque está com uma bengala, né? Pode ter várias situações aí, mas vejam. Quem está fora do círculo significa que foi excluído, exclusão. Aqui no segundo, do lado, segregação. O que significa segregação? Significa divisão. Divisão. Então, olha aqui no círculo. Tem esses alunos separados, segregados desses. Porém, por que não é uma exclusão? Tem esse círculo e mais esse círculo. Tá vendo? Então, separados, eles estão dentro do círculo, mas não estão no mesmo ambiente que esses, tá vendo? Por isso é uma segregação. Ó, tem esse círculo, estão sendo atendidos. Aqui também estão sendo atendidos, porém eles estão em círculos separados. Significa segregação. Aqui é exclusão, eles estão totalmente fora. Aqui é separação, segregação. A integração, vejam, estão no mesmo círculo, ó, integração. Eles estão lá, todo mundo tá lá. Tá? Tá todo mundo lá. Porém, o que acontece aqui? Eles foram integrados juntos, integrados, mas não foram incluídos. Integração significa faço a matrícula, mostro o ambiente, mostro a sala de aula, mas o processo educativo fica aquém, fica à parte. Tá vendo? Por exemplo, esses estão fazendo uma atividade e esses podem estar fazendo outra. Por quê? Aqui o que está importando é só eles serem integrados. Estão lá. Só que esses podem estar fazendo uma coisa, esses podem estar fazendo outra. Mas veja que eles estão tudo na mesma sala de aula, digamos assim. Tá? Só foram integrados. Ó, fica aí, fica quietinho aí, ó. Tá vendo? E a inclusão de fato? A inclusão, todos estão no círculo, todos, independente se tem alguma deficiência ou não, todos estão, tá vendo? Então, exclusão, aqui todos e eles fora, segregação, círculos separados, integração, no mesmo espaço, porém só integrou, não está incluído. E aqui a inclusão, todos estão juntos.
mesmo círculo, tá? É uma análise, né? Minuciosa, demora para analisar, mas é uma análise. Aí vamos ver a questão. Aí fala a situação, né? É um estudante surdo, ó, em uma sala de aula do ensino fundamental, uma turma recebeu um estudante surdo. Esse estudante, ele se comunica através de Libras, nem todos sabem Libras, a professora não sabe Libras e muitos alunos também não sabem. Mas esse aluno tem Libras, ele só se comunica com Libras. E daí, o professor da sala, que é conhecido como professor regente, professor titular da sala, ele não sabe nada em Libras, pode saber algum símbolo. Ele não é fluente em Libras, então como que ele vai dar o apoio que esse estudante surdo precisa durante as aulas se ele não é fluente em Libras? Como é que ele vai se comunicar com o aluno que que se comunica em Libras, né? Então, para garantir a participação dos estudantes nas atividades, a escola contratou, então, um intérprete em Libras para ajudar, que adaptava e conduzia as atividades pedagógicas com o estudante, sem a participação do professor regente. Então, assim, é aquele intérprete que fica ali sentadinho ao lado daquele aluno para dar um apoio, certo? Um apoio. Porém, o aluno está sendo incluído? Não. Ele está sendo apoiado, ajudado durante o horário de aula. Porque ele fica com esse intérprete, não tem a participação do professor da sala, o professor não sabe Libras, os demais alunos também não. Então, assim, fica separado o o intérprete de Libras com esse aluno, mas não tem a participação do professor. Ou seja, resumindo, este aluno não está participando das aulas como deveria, porque não está interagindo com o professor, com a sala. Só fica lá o intérprete ajudando ele. Tá vendo? Aqui já fala sem a participação do professor. Enfim, ao relacionar a situação descrita no texto 2 com a figura apresentada no texto 1, conclui-se que está ocorrendo um processo muita gente falaria que não é, mas é um processo de integração. Aí envolve análise e interpretação de texto. Professora, por que integração? Porque o intérprete estabelece uma relação individual com o estudante surdo. É individual, porque ele não está fazendo Libras, interpretando Libras para a sala inteira. Ele está só interpretando ali junto com o aluno, individualmente. Então, esse aluno, o que acontece? Se o aluno está individual, ele não está sendo incluído. Aí eu vou mostrar para vocês compararem com a imagem, tá? Olha lá. O que está acontecendo com esse aluno é exatamente isso daqui, ó. Ó, olha lá. O aluno está inserido numa sala de aula, tá? Aqui é a sala de aula. O professor regente da sala, o titular da sala, tá com esses alunos aqui, ó. Tá dando sua aula. Lembra lá? Sem a participação do professor? Ele tá aqui. O intérprete de Libras está acompanhando ele aqui, ó, na mesma sala de aula, só que de forma individual. Isso significa que esse aluno está sendo integrado, só foi integrado. Ele não está incluído, ele está só integrado. Tá vendo? Mas não poderia ser exclusão? Não, não poderia. Porque a exclusão, o aluno estaria aqui fora, mas ele está aqui dentro. Poderia ser segregação? Sim, se ele tivesse em sala separada. Se tivesse uma sala só para ele, separado dos outros. Mas não é isso, ele está junto. Tá? A situação dele é esse desenho de terceiro aqui. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Integração, porque o intérprete estabelece uma relação individual com os estudantes surdos. Por que exclusão? Por que ele não está totalmente excluído? Ó, exclusão, pois o professor não dialoga
diretamente com o estudante surdo. Ele não dialoga diretamente, porque ele não sabe Libras, tá? Mas ele dialoga de certa forma. E não pode ser exclusão, porque exclusão é se o aluno estivesse aqui, ó, fora. Ele não está, ele está aqui dentro, tá? Mas é difícil de analisar, essa daí é uma questão difícil. Segregação, porque a turma não consegue se comunicar com o estudante surdo. Poderia? Até poderia, porque segregação significa separação, mas o aluno está aqui junto com todo mundo, tá? Então não poderia, não é uma sala separada. Inclusão, porque o estudante surdo participa regularmente das aulas com a turma, não participa regularmente com as aulas da turma. Se ele participasse, ele estaria aqui e não aqui. A alternativa correta, letra D de dado. Embora essa muita gente confundiu. Por quê, gente? A interpretação de texto é analisar o gráfico aí, não é gráfico, né? Mas as imagens atentamente, entender o que as imagens passam, tá? Mas é uma questão que muita gente falaria assim, ah, eu vou entrar com recurso, quem sabe, né? Ao meu ver, não tem recurso. Ela é difícil de interpretar, mas isso não significa que esteja errada, né? Mas é muito difícil essa questão mesmo, tá? Questão 27. Vamos lá? Considerando o papel da escola como espaço de promoção, letramento científico de novo, o professor inicia um projeto de conscientização da comunidade escolar quanto à importância da atualização das carteiras vacinais, carteiras de vacinação e do combate à desinformação. A fim de atender aos objetivos do projeto, muito projeto, né, é falado aqui, foi elaborada uma proposta da prática pedagógica. Para que essa proposta promova o letramento científico, de fato, né? O professor deve, o que ele deve fazer? Letra B. Desenvolver um projeto interdisciplinar, palavra-chave, em que os estudantes investiguem. Letramento científico é estudo por investigação, pesquisa. Investiguem dados científicos sobre vacinação e apresentem os resultados em uma feira de ciências com a participação da comunidade escolar. Totalmente perfume importado, letra B. Porque eu elimino as outras. Letra A, apesar da palavra pesquisa ser positiva, mas aqui se torna negativa. Por quê? Aqui só faz uma pesquisa, levanta os dados e para verificar quem é que tem carteira de vacinação, quem não tem, só isso. Isso não é letramento científico. A C, uma roda de conversa, tá, mas espaço de escuta e reflexão. Apesar das palavras serem positivas, não remete ao letramento científico. E a D, o foco em materiais informativos. Só os materiais por escrito, sabe? Isso, letramento científico é o estudo por investigação. Então, aqui tem a palavra investiguem, tá? Letra B de bola é a alternativa correta. 28, estamos finalizando as 30. As 30 primeiras, né, gente? Que faz parte da formação geral docente. Então, aqui, a fim de cumprir a Lei 14.986 de 2024, que inclui na LDB a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas, nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, um professor apresentou aos estudantes dados do relatório em direção à equidade de gênero. Nós falamos muito sobre gênero, sexualidade e identidade de gênero. Aqui está mostrando gênero, principalmente no caso aqui, gênero feminino, mulheres, tá? Uma pesquisa
que fala das áreas aí de participação das mulheres, tá? Nessas profissões, nessas áreas aí, tá vendo? Então, mostra o gráfico, né? Enfim, é interpretar o gráfico. Aí fala aqui, ó, os dados do gráfico seguem a classificação de áreas de pesquisa das revistas científicas. Gente, tô cansada já. Falei muito, né? Ainda bem que tá terminando às 30. A presença feminina nas áreas enfermagem 80%, psicologia 61% e nas áreas de exatas, por exemplo, matemática 19%, ciência da computação 21%, engenharia 24% são consideradas exatas, né? E a partir desse material, proposta pedagógica, uma ação do professor para estimular a equidade de gênero, ou seja, se equiparar com as outras áreas do conhecimento, tá? A alternativa correta B, analisar os dados com o intuito de promover investigações sobre a falta de representatividade feminina em áreas de exatas, tá? Letra B de bola. Porque as outras estariam eliminadas, nossa, já tô perdendo a voz. A, práticas meritocráticas, negativa, porque democráticas é o positivo. Neutralizar negativo. C, reforçar. Aptidões naturais distintas. Competição, tá? Alternativa correta B. As duas últimas questões aí. Só um minutinho. Vamos lá, gente. As duas últimas da formação geral aí, 30 questões. Questão 29. Charge de jornal como recurso mobilizador para a discussão sobre os impactos das ações afirmativas no sistema educacional brasileiro. Reflexão e a crítica. Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, o respeito à dignidade e o exercício da cidadania democrática no Estado de Direito. Então, aqui na charge nós temos: respeito o seu ponto de vista sobre as cotas, mas é preciso levar em conta o seguinte: a captura e venda dos negros na África era feita por negros. Entendo, isto anula 4 séculos de humilhação, segregação, crueldade e injustiça, né? Enfim. A atividade proposta pelo professor possibilita ao estudante, a alternativa correta B, compreender as ações afirmativas previstas em lei como uma conquista democrática decorrente da mobilização social. Palavras positivas, ações afirmativas, democrática, mobilização social. Por que eliminar as outras? Letra A, palavras negativas, desvinculadas. C, neutralidade. D, entender o debate como garantia da superação da discriminação racial. Então, só pelo debate, né? Garantir essa superação, enfim, aqui é uma pegadinha, né? Na verdade. E a última da parte geral, questão 30, depois vocês vão receber o segundo vídeo da questão 31 a 80. O espaço escolar é um lugar de convívio, aí vem o texto que vocês já leram na prova. Finalizando, devemos preservar as diferenças. Com base no texto e nas ações de enfrentamento ao racismo religioso no espaço escolar, é correto afirmar que a alternativa correta A, abordagem da religião e da cultura iorubanas, que faz parte dos africanos, em sala de aula permite que professores e estudantes reflitam sobre os efeitos das violências materiais e simbólicas na sociedade. Porque é considerado aí, quando fala, né, do racismo religioso, dessas culturas, é considerado como simbólico, né? Violência simbólica, não se mostra tanto. Enfim. Por que as outras foram eliminadas? B,
identidade comum a todos os estudantes, a todos, tá? C, espaço de convívio religioso, distancia-se da função social, distancia-se. E D, trechos da mitologia africana nas aulas de ensino religioso, cumpre o prescrito na lei. Enfim, tem vários pontos negativos aí, e a A é a alternativa correta. Então, aqui eu finalizo as 30 primeiras questões que fazem parte da formação geral docente, e daí no segundo vídeo, da questão 31 a 80, que é referente à formação específica. Um abraço, guerreiros, e até mais!